Nesse vídeo, nós vamos ver algumas noções de convergência adicionais e os primeiros teoremas de limites para sequências de variáveis aleatórias. Então, a primeira definição que a gente vai ver é uma generalização da noção de convergência de sequências de números reais para o caso de sequências de vetores em um espaço euclidiano, um RD da vida. Então, vamos lá. Nós dizemos que uma sequência, que eu vou denotar aqui por Vn, com n, indo de 1 até infinito, onde cada Vn é um elemento de um RD, está implícito aqui, então que dê um número natural. Nós diremos que a sequência converge para um vetor V, que é um camarada de RD, C e somente C. Cada uma das componentes dos vetores que formam essa sequência aqui convergir para a respectiva componente do vetor candidato a limite. Então, o que eu tenho que escrever aqui é para cada I, que indexa as componentes desses vetores, então é um índice que vai de 1 até D, para cada I, a sequência numérica que eu vou escrever assim, Vni, com n indo de 1 até infinito, convergir para o número real VI. Tá? Aqui, cada um dos camaradas aqui, eu estou denotando ele assim. E o candidato a limite tem componentes V1, V2, Vd. Nas condições acima, também dizemos que V é o limite daquela sequência. A notação, ou as notações, né, são idênticas àquelas usadas para números reais, etc. E a distinção é que os objetos envolvidos agora são vetores, então quando eu vou escrever uma notação como essa,
eu tenho que ter em mente que aqui tem um vetor, aqui tem uma sequência de vetores, e, portanto, a noção de limite que está sendo empregada é a que foi dada no slide anterior. Quer dizer, cada uma das suas coordenadas converge para a respectiva coordenada do vetor v. Também escrevemos com flechinhas, etc. Todas aquelas observações feitas anteriormente valem aqui também. Posso omitir essa indicação de que ele está indo para o infinito, isso pode ficar implícito. Posso colocar aqui, vai depender de caso a caso, de livro a livro, quão detalhada é a anotação sendo utilizada. Então, resumidamente, a gente tem que um vetor v é o limite de uma sequência de vetores Vn, C e somente C, Vi é o limite de Vni para todo I. E esse meu I indexa as componentes desses vetores, são vetores de RD, então esse meu I é um número natural entre 1 e D. Tá? E é importante isso aqui, é outra maneira de enxergar. O vetor V ele vai ser o limite de uma sequência de vetores Vn, C e somente C. A norma euclidiana da diferença entre esses camaradas aí converge para zero. Então, na verdade, esse remark poderia ser uma proposição. Né? Quem tiver uma mentalidade mais questionadora e achar que não basta eu falar, é preciso verificar, faça as contas aí e vejam. Convergência no sentido da definição dada logo acima implica que a distância entre esses camaradas aqui tem que ir para zero e reciprocamente, se a distância entre esses camaradas vai para zero, então cada uma das coordenadas necessariamente converge para a respectiva coordenada limite. Então, aproveitando que estamos falando de noções de convergência, vamos introduzir mais uma definição, que é a noção de continuidade de funções. Talvez a gente não vá usar essa noção tão cedo, mas ela se encaixa bem aqui. Então, nosso objeto aqui é uma função. E nós queremos saber se ela é contínua. Então, dizemos que uma f, vamos chamar ela de f, e aqui é uma função multivariada mesmo, tá? Então ela vai de um RD num RK. Dizemos que ela é contínua, mas primeiro a gente está olhando para a continuidade em um ponto, então é contínua no ponto, digamos, V, que é um camarada que mora no domínio da F, certo? Isso nós dizemos C e somente C
valer a seguinte condição. Vamos escrever em palavras primeiro e depois a gente resume. Para qualquer sequência digamos Vn, no domínio da função que converge para um certo V, vale que a sequência dos pontos do domínio avaliados pela função f converge para f de V. Então, resumidamente, essa f ela é contínua no ponto V, se e somente se vale o seguinte. Então, bem resumido, né, utilizando aquelas coisas de implicação formal, aqui eu estou dizendo que é para toda sequência Vn que satisfaz essa condição, vale que as respectivas sequências no contradomínio satisfazem essa condição. Então, isso é um jeito bem resumido de dizer isso que está escrito entre aspas aqui. Nas condições acima, nós dizemos que aquela f ela é contínua se ela é contínua em todos os pontos. Então, isso a gente pode resumir assim. Se e somente se, para todo V no domínio da função, f for contínua. No ponto V. Tá? Não vejo necessidade para introduzir muito jargão, mas quando f é contínua num ponto V, nós dizemos que V é um ponto de continuidade da função f, certo? Então, dizer que f é contínua globalmente significa dizer que f não possui pontos de descontinuidade. Todos os pontos no domínio são pontos de continuidade da f.
Agora a gente vai, né, começar a nossa jornada rumo à lei dos grandes números, ou a algumas leis dos grandes números. Tá? Eu vou iniciar com um exemplo que ajuda a elucidar o que a lei dos grandes números está afirmando. Tá? Esse exemplo aqui, para quem quiser, está no livro do Barry James, na página 193. Esse exemplo fala o seguinte: é para pensarmos num experimento e esse experimento é uma sequência infinita de lançamentos de uma moeda equilibrada. Então, indo bem nas coisas fundamentais, lá a gente precisa especificar um espaço amostral. Eu vou pegar então o espaço amostral cujo objeto típico, né, cujo elemento típico é uma sequência de termos que eu vou chamar de omegazinho 1, omegazinho 2 e assim por diante, em que cada um desses termos da sequência é um elemento de um conjunto com dois símbolos. Poderia ser 0 e 1, aqui eu vou indicar como heads and tails, cara e coroa. Certo? Então, nesse espaço amostral, o resultado de um experimento é a sequência inteira, infinita, de caras e coroas. Tá. Agora eu vou pegar e definir nesse espaço amostral uma variável aleatória, ou uma sequência de variáveis aleatórias, da seguinte maneira. A minha x vale 1 se o nésimo termo da sequência for cara e 0 se for coroa. Para todo ômega do espaço amostral, todo evento elementar. E os eventos elementares a gente já sabe que são sequências infinitas de Hs e Ts. Aqui talvez para codificar posteriormente ao introduzir a medida de probabilidade que faça sentido em termos do enunciado, vale a pena dizer que os lançamentos são lançamentos independentes. Isso são apenas palavras, essas coisas vão ganhar contornos rigorosos no momento em que eu introduzir uma medida de probabilidade nesse espaço amostral. Que é o que eu vou fazer aqui. Certo? Então, vamos lá.
Então, a probabilidade vai estar definida assim. Eu olho para os n primeiros termos da sequência e digo que isso tem probabilidade 1 sobre 2 na n. Então, a probabilidade disso aqui ser igual a qualquer string de caras e coroas, então eu vou botar assim, certo? x1, x2, xn, tá? Estou denotando assim uma string de caras e coroas, né? Formalmente não faz muita diferença, isso é um camarada. No produto desse conjunto aqui, então a probabilidade de, nos n primeiros lançamentos, se eu observar qualquer string particular, é 1 sobre 2 na n. Certo? Então, o fato é que nesse espaço, a sequência de variáveis aleatórias x1, x2 e assim por diante é uma sequência I e D de variáveis aleatórias Bernoulli com parâmetro pzinho igual a 1 meio. Então vou escrever isso no próximo slide. Então, introduzindo essa medida de probabilidade, vale que a sequência de variáveis aleatórias x(n), n indo de 1 até infinito, é uma sequência ID, ou seja, a coleção formada por todas essas variáveis aleatórias que são os termos da sequência, é uma coleção coletivamente independente e todas elas têm a mesma distribuição, que é a distribuição Bernoulli com parâmetro 1 meio. A lei forte dos grandes números afirma que vale a seguinte convergência quase certa. Eu construo uma nova sequência em que cada termo é a média aritmética dos n primeiros termos da sequência original, ou seja, eu formo uma nova sequência que são, nessa nova sequência, os termos são as médias amostrais de amostras de tamanho n dessa sequência, certo? Então seria o x barra 1, x barra 2, x barra 3 e assim por diante. A lei forte nos diz que essa sequência de médias amostrais converge, nesse caso, para o valor esperado, que é 1 meio. Então essa é uma convergência quase certa.
Então, o primeiro exemplo aí da lei forte dos grandes números, que depois a gente vai tentar demonstrar. E ele está dizendo isso, né? Quando você traduz esse enunciado, ou quando você interpreta esse enunciado como algo que se aplica ao mundo real, o que está sendo dito é que se você pegar uma moeda e ela efetivamente for equilibrada, e você ficar jogando essa moeda muitas e muitas e muitas vezes, você vai conseguir detectar que ela é equilibrada, porque ao calcular a proporção de caras nos N primeiros lançamentos, você não deveria enxergar nada muito distante do valor 1/2. Então, essa é uma maneira de interpretar aquilo que o teorema Lei Forte dos Grandes Números está nos dizendo. Na videoaula anterior, a gente viu um diagrama que representava a estrutura de implicação entre os diferentes modos de convergência que nós vimos. Eu vou deixar essas coisas registradas como proposições ao longo das videoaulas, né? E as demonstrações eu vou disponibilizar digitadas num arquivo em separado para quem tiver a curiosidade de estudar com mais afinco essas coisas. Então, bem resumidamente aqui, né, eu vou botar se uma sequência de variáveis aleatórias converge para uma outra variável aleatória no sentido de convergência quase certa, então essa sequência de variáveis aleatórias converge para a mesma variável aleatória limite, também no sentido de convergência em probabilidade. Tá? A demonstração ela não é muito elucidativa no sentido da intuição, ela basicamente usa propriedades básicas lá das medidas de probabilidade, como uniões, interseções, etc. Mas não é uma demonstração difícil. Então, para quem tiver curiosidade, eu vou disponibilizar aí um arquivo em separado para vocês estudarem. Tá? E lembrando, né, nós vimos inclusive um exemplo. A convergência em probabilidade em geral não implica convergência quase certa. Tá? Então já vimos um contra-exemplo e com isso então a gente vê que a noção de convergência quase certamente é estritamente mais forte do que a noção de convergência em probabilidade. Então, vamos ver uma primeira lei dos grandes números aqui, uma que é bem mais fácil de demonstrar. Então, essa seria a lei fraca dos grandes números. Essa aqui se deve ao Chebyshev. E ela diz o seguinte: se você tem uma sequência de variáveis aleatórias satisfazendo as condições. Primeiro, as variâncias de todas essas variáveis aleatórias estão majoradas por uma mesma constante. Então vou botar assim.
certo? Isso vai ser verdade em particular quando as variáveis aleatórias dessa sequência forem identicamente distribuídas, né, e tiverem variância finita. A segunda coisa que essa sequência tem que satisfazer é a covariância entre termos tomados 2 a 2 é zero. Então elas não precisam, nesse teorema, ser independentes, mas se forem, isso é verdade. Nessas condições, a soma parcial, vou escrever assim, menos o valor esperado dessa soma parcial, tudo isso dividido por n, converge em probabilidade para zero, onde o meu Sn é a soma dos n primeiros termos da sequência de variáveis aleatórias que eu estou estudando. Essa demonstração é tão direta que eu optei por fazê-la aqui mesmo ao invés de digitar ou deixar em um vídeo em separado. Tá? Então, nós pegamos uma cota epsilon arbitrário e nós precisamos chegar no seguinte: que o limite, quando n vai para o infinito, da probabilidade dessa variável aleatória aqui em módulo c maior que epsilon, esse limite é zero, certo? É isso que significa a sequência cujos termos estão dados por essa razão aqui, convergir em probabilidade para zero. Pela suposição dois ali em cima, nós sabemos que a variância do Sn é uma variância de uma soma de variáveis aleatórias se escreve como a soma das variâncias. Cada um dos termos nessa soma é menor ou igual que C, essa soma tem n termos, então tudo isso aqui é menor ou igual que n vezes C. Onde o C é a constante dada na hipótese 1. Certo? Então já usei as duas suposições. Lembrem, quando você tem variáveis não correlacionadas, ou seja, a covariância entre elas é zero, a variância da soma dessas variáveis aleatórias coincide com a soma das variâncias. Certo? Porque a variância da soma é uma
coisa que envolve as variâncias e as covariâncias das variáveis aleatórias envolvidas. Tá? Então, o que está fazendo aqui é que todas as covariâncias que deveriam aparecer quando eu venho daqui para cá, essas covariâncias são todas iguais a zero. Tá? Agora, pela desigualdade do Chebyshev, eu sei que a probabilidade do módulo do Sn menos a esperança do Sn, certo? Isso é uma variável aleatória não negativa, né? Tudo envolvendo o módulo, inclusive. Isso aqui, dada uma cota, nesse caso a cota que eu peguei é n vezes epsilon, né? Isso aqui é menor ou igual que a variância do que está dentro ali, né? Tanto faz, né? A variância do módulo ou a variância da variável aleatória é a mesma coisa. Então, a variância do módulo dessa diferença. Desculpa, né? A variância só desse camarada aqui. Isso é a desigualdade do Chebyshev. Então, é a variância do Sn dividido pela cota ao quadrado. Então, aqui vai ter n ao quadrado, epsilon ao quadrado. A variância do Sn está por baixo da cota n vezes c. Então, isso tudo aqui é menor ou igual que n vezes c dividido por n ao quadrado, epsilon ao quadrado, que é c sobre n epsilon ao quadrado. Logo, tanto faz botar o n aqui ou aqui embaixo, né, que seria o que eu preciso. Eu só coloquei aqui para enxergar as coisas, né, como elas aparecem na desigualdade de Chebyshev. Essa probabilidade aqui, dado um epsilon fixado, está por baixo dessa quantidade aqui. E o limite eu vou tomar em n. Então, o limite, quando n vai para infinito, dessa probabilidade ali, isso aqui, né? Pode ser, aqui na verdade eu botei maior ou igual, mas tanto faz, né? Aqui é só maior. Esse limite é maior ou igual que zero e é menor ou igual que c. Opa, faltou escrever o limite, né? O limite, quando n vai para infinito, de c sobre n epsilon ao quadrado. Está tudo fixado, a constante c é só uma cota que majora as variâncias, e o epsilon ao quadrado, né, vem de um epsilon fixado, e para cada epsilon esse limite tem que ser zero, e de fato para cada epsilon esse limite é zero. Isso encerra a demonstração. Como eu disse, ela era bem direta. Tá bom? Então, aqui está enunciado, né, um caso em que as variáveis não são necessariamente independentes, né? Eu só peço que elas sejam não correlacionadas e também não sei nada sobre elas serem ou não identicamente distribuídas. Tá? É uma condição, né? São suposições no enunciado dessa lei fraca dos grandes números, que não pedem muita coisa, e a tese do teorema também não é a mais forte do mundo, porque ela está me dizendo que vale uma convergência em probabilidade. Tá? Então ainda não temos convergência quase certamente, porque eu estou pedindo realmente bem pouco aqui das minhas variáveis aleatórias que aparecem aí. Tá? Então a gente ganha como um corolário, sem muito esforço, já chegamos numa proposição que nos dá, né, utilizando a linguagem estatística, a consistência da média amostral como um estimador para o valor esperado, a média populacional.
certo? E esse corolário é assim. Seja uma sequência essa é uma sequência ID de variáveis aleatórias com variância finita, certo? Como elas são identicamente distribuídas, todas elas têm a mesma variância. Eu posso definir isso aqui em termos apenas do x1. E, só para dar nome para a esperança delas, eu vou chamar de mu. Tá? Estou pedindo um pouco mais agora, sendo independentes e tendo variâncias finitas, né? Sendo independentes e identicamente distribuídas, aquela condição de existir uma cota para todas as variâncias, né? Essa cota é a própria variância de uma delas e a variância de todas elas. Então, o que eu estou dizendo é que sigma ao quadrado é menor ou igual que sigma ao quadrado. Então basta pegar a constante c do teorema anterior como sendo a constante sigma ao quadrado. E agora todas elas têm o mesmo valor esperado. Então, naquela expressão que envolvia os SNs e a esperança de SN, bom, a esperança de SN é a soma é a esperança da soma, que é a soma das esperanças, e todas as esperanças que aparecem ali são iguais. Então vai ficar n vezes a esperança do x1. Bom, isso que eu estou falando já estou chegando aqui justamente nas contas que são necessárias para se obter o corolário a partir do teorema. Então, o que eu estou afirmando é que essa sequência de variáveis aleatórias converge em probabilidade para o valor esperado comum delas, certo? Onde o x barra n, obviamente, eu estou definindo como a média amostral. Então já vamos escrever assim. Certo? Então, esse resultado aqui está dizendo que a média amostral, né, vista como um estimador para a média populacional, para o valor esperado daquela população, é um estimador consistente, né, no sentido de convergência em probabilidade. Então, na demonstração, basta notar que os itens 1 e 2 do teorema são satisfeitos. Foi o que eu comentei agora há pouco. E Sn menos a esperança de Sn sobre n é exatamente x barra n menos 1. Certo? Então, basta aplicar aquilo que está no teorema e a gente obtém o corolário bem direto.